Ainda sobre a questão imobiliária, o direito imobiliário, nada como conversar com a especialista também nesta área, a doutora Larissa Kimmel. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Vera. Muito obrigada novamente pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com os seus telespectadores. Maravilha, gente. Nós já falamos um pouquinho sobre a questão da importância de legalizar toda essa documentação como proprietário de um imóvel. Exatamente. Falamos um pouquinho sobre a questão do uso capião, mas hoje a gente tem ainda mais uma ferramenta, mais uma área importante da gente observar nesta questão do direito imobiliário, é isso? Isso. Hoje o assunto que eu trouxe está relacionado à adjudicação compulsória, que é uma outra ação, uma outra possibilidade que as pessoas possuem para regularizar o seu imóvel. O que é esse Instituto da Adjudicação Compulsória? É principalmente para aqueles casos, Vera, em que a pessoa, elas fazem um contrato de compra e venda, o comprador, ele cumpre com as obrigações, paga o contrato, mas chega na hora de outorgar a escritura pública, o vendedor, ele se recusa. Acontece muito naqueles casos que principalmente o imóvel ele valoriza no decorrer do cumprimento das obrigações do contrato e a pessoa ela se arrepende, não quero mais, né? Ou a pessoa some, ou o vendedor morre, enfim, são casos em que não é possível outorgar a escritura pública para o comprador. E aí ele possui essa ferramenta da adjudicação compulsória que pode ser tanto judicial como extrajudicial. Muito bem, então se você tem dificuldade em legalizar a documentação do imóvel, temos essa ferramenta. Temos essa ferramenta, né? Quem que pode demandar, requerer essa adjudicação compulsória? O comprador, o cessionário, que é aquela pessoa que muitas vezes o comprador vai lá e cede os direitos da posse, vende essa propriedade para uma terceira pessoa, é o cessionário. Essa pessoa, ela também fica com os direitos de demandar contra o primeiro vendedor uma ação de adjudicação compulsória para regularizar a sua situação. E também o caso dos herdeiros, que é quando o pai ou a mãe morre, né? Eu tenho até um caso em que o pai estava tentando regularizar o imóvel, só que ele faleceu e aí os herdeiros foram lá e entraram com a ação de adjudicação compulsória contra o vendedor. Porque também também possui o direito legalmente reconhecido para demandar essa ação. Né? Quais são os requisitos? Manda ver, conta pra gente. Né, os requisitos para uma ação de adjudicação compulsória. Primeira coisa, um contrato de compra e venda, devidamente firmado entre as partes, e não pode constar a questão do arrependimento, ou seja, não pode ter nenhuma cláusula nesse contrato que prevê o arrependimento do comprador ou do vendedor de ter feito esse negócio. Certo. E também, depois, quando você vai demandar a ação, é importante você trazer os comprovantes de pagamento, que o comprador ele cumpriu essas obrigações. Já vi até casos de julgados, jurisprudência, por exemplo, que a pessoa ela entra com uma ação de adjudicação compulsória 50 anos depois. Ela tinha o contrato, mas não tinha os comprovantes de pagamento. O juiz aceitou? Aceitou. Por quê? Justamente porque se entendia que poderia estar prescrito, né, essa cobrança. Era muito tempo e não se tinha notícia do vendedor, enfim, e conseguiu se regularizar também essa situação. Agora, de uma forma geral, é necessário você ter os comprovantes do adimplemento das obrigações contratuais para conseguir essa regularização através da adjudicação compulsória. De tudo, o que a gente precisa é saber que existem ferramentas, critérios, leis que devem ser observados e praticados, porque o objetivo aqui é evitar problema, evitar prejuízo. Problema, né? É o que nós colocamos na entrevista anterior. O que é importante para a regularização do imóvel? Né? Você tem duas garantias. A primeira que está relacionada à segurança jurídica, ou seja, ninguém vai tomar o imóvel de você, você é o dono, você que tem essa propriedade, né? E o segundo também que é você que pode vender
esse imóvel, você tem todos os direitos inerentes à propriedade. Às vezes as pessoas têm só a escritura pública, enfim, e aí acaba tendo só a posse, não que não tenha direitos, mas aí acaba muitas vezes tendo isso de forma limitada e inclusive onerando às vezes o seu patrimônio e tendo algumas perdas significativas que poderiam ser facilmente evitadas se as pessoas se preocupassem em regularizar os seus imóveis. E o detalhe começa na negociação, os detalhes têm que estar escritos, colocados certinho ali na questão do contrato, não tem como ser diferente. É isso, doutora? Exatamente, né? No contrato, nesse caso, não tem que ter a previsão da cláusula de arrependimento, mas é sempre importante a gente pegar a matrícula atualizada do imóvel, Excelente. né? Então tem vários requisitos aí que são importantes as pessoas considerarem na hora de fazer uma compra e venda. Se você quiser maiores informações, eu indico você seguir as redes sociais da doutora Larissa Kimmel. Obrigada, isso aí, né? Larissa Kummel. E o meu WhatsApp, para quem quiser tirar maiores dúvidas, é 47991922555. É isso aí, gente. Novidades importantes, informações necessárias para a gente realmente ter um dia a dia de paz. E uma conquista de um imóvel também com segurança. Ou uma venda, né? Com segurança. Mas é isso.